Olá, amada igreja de Jardim Caraí, bom estarmos juntos para compartilharmos a palavra de Deus, aquilo que Deus colocou no nosso coração, é a verdade pelo qual nós fomos chamados para viver. Nós vivemos pela palavra de Deus, nós somos guiados por Deus, fomos chamados para sermos guiados e dirigidos por Deus. Deus, ele é a nossa bússola, é a nossa direção, essa é um estilo de vida, andar com Deus. Nós escolhemos andar com Deus, de mãos dadas com Deus, como Enoque andava com Deus, e isso é o que agrada a Deus. Nós queremos agradar, andar com Ele, não viver de coisas externas, de uma coisa religiosa, mas nós vivemos um relacionamento vivo com Deus. Você foi chamado para viver um relacionamento vivo com Deus. Como um pai conversa com o filho e ouve, assim nós falamos com o nosso pai, escutamos. E quando nós estamos na presença de Deus, Deus fala, sabe, conosco. Deus fala com você. Sabe, quando você vai à presença de Deus, não é simplesmente para você ficar falando, mas é para Deus falar com você. E o nosso esse relacionamento é maravilhoso, ele é crescente, é um relacionamento vivo e que Deus participa desse relacionamento. Ele fala conosco. Aliás, o pastor Rodrigo compartilhou no domingo retrasado, se não me engano, sobre que a nossa comunhão com Deus tem que ser do jeito que Ele quer. Nossa leitura, nosso momento com Ele, lógico que você coloca metas, coloca às vezes alvos de leitura, de comunhão, mas nosso coração tem que estar rendido à maneira, a uma inspiração dele. Por quê? Porque não é um monólogo, não é algo unidirecional, só a parte da gente, não nós falamos, paramos e ouvimos. Deus fala conosco, ok? Vivemos um Deus vivo, um Deus presente. Então, nesse relacionamento, nós fomos chamados para viver pela fé, por acreditar nele, porque fé é isso, é crer num Deus que eu não vejo. Eu não vejo o Espírito Santo, mas eu creio que ele mora no meu coração. Eu não vejo, não ouço audivelmente, não que ele não possa falar, mas eu não ouço audivelmente, mas eu creio na direção que Deus coloca no meu coração. Ok? Então Deus ele te orienta por meio do seu coração, por meio da palavra, e nós vamos ver que a nossa fé está única e exclusivamente fundamentada na palavra de Deus. É o chão da nossa fé, é o fundamento, esse firme fundamento. Eu não vejo, mas eu creio, eu espero com convicção por causa da fé. Vamos compartilhar também que fé é isso que tanto agrada a Deus, mas não se preocupe, não se sinta pressionado. Se Deus espera tanto fé, ai meu Deus, eu preciso ter fé, e recebe isso como um fardo sobre os seus ombros, não. Até a fé que nós temos vem dele, é fruto de um relacionamento com ele. Então, 4 vezes aparece a expressão que o justo viverá pela fé. Em Abacuque 2:4 diz: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Ok? Fala de não confiar em si mesmo, fala de que viver pela fé é o contrário de viver pela soberba, orgulho. Então são coisas que não se misturam. A verdadeira fé e o orgulho têm que estar separados. Ok? Para nós operarmos numa fé como Deus espera, por crença, temos que se afastar disso, do orgulho, da soberba, porque isso aponta muito para nós, para o que o homem pode produzir. Mas a fé, que é a crença em Deus, é que Deus produz, Deus é que faz, mesmo que ele opere em nós, mas vem tudo dele. Então, a fé está unicamente, eu já falei, baseada no que Deus diz e não na minha inteligência. Por isso que eu preciso ter esse aspecto de minha inteligência. Nós estudamos, isso é importante, nós crescemos em sabedoria. Nós vemos grandes homens de Deus muito sábios, como Daniel, que era ensinado em toda a ciência, mas vemos um coração que se rende à sabedoria e à direção de Deus. Tudo o que nós sabemos, nós colocamos ali no altar de Deus, mas não para vivermos por isso, mas submissos a uma ordem maior
a uma ordem superior. Porque muitas vezes a direção de Deus não bate com a nossa inteligência, mas os caminhos de Deus são mais altos, os planos de Deus são maiores, são melhores. Há caminhos que parecem bom para o homem, são inteligentes, eu estudei, eu sei que esse caminho é o melhor, mas ao final são caminhos de morte. Mas os caminhos de Deus são maiores e melhores. Confia no caminho de Deus para a sua vida. E em Romanos 1,17 diz que visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Fala da justiça, esse trabalho de Deus de justificar o homem, né? Na cruz, Jesus levou sobre si os nossos pecados, o homem estava perdido em seus pecados e delitos, mas Deus fez cair sobre Jesus toda a nossa iniquidade. Tudo foi para conta de Jesus, o homem se afastou, seguiu seu próprio caminho, e Deus pegou toda a iniquidade, todo o erro do homem, Deus colocou sobre Jesus. Isso não é maravilhoso, querido? Você pode dizer um amém, você pode dizer um glória a Deus, porque toda a culpa que estava sobre o homem, os pecados, Deus colocou na conta de Jesus. Ele pagou um preço por nós. Isso é maravilhoso. E nos justificou, nos deu esse direito de sermos feitos filhos, nos deu esse direito de estarmos diante de Deus, porque o homem não tinha condição de estar diante de Deus naquela condição de morto, de pecador, mas Deus pegou aquilo que o homem tinha feito e colocou sobre Jesus. E o homem ficou o quê? Sendo a justiça de Deus, tendo a natureza de Deus, recebendo a justiça dele. Jesus pegou o pior que havia em nós e nos deu o melhor que havia nele, que é a justiça de Deus. Então você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. E agora que nós somos a justiça, nós vivemos pela fé, nós vivemos em obediência, nós vivemos em santidade, nós vivemos por fé. Então, a justiça de Deus se revela no Evangelho, em Romanos 1,16, como está escrito, o justo viverá pela fé. Em Gálatas 3,11, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ok? Está falando que ninguém é justificado diante de Deus pela lei, mas o justo viverá pela fé. Nós somos justificados porque cremos, ok? Cremos em Deus. E viver pela fé é o fruto da justiça, ok? Quando se diz que o justo não é alguém perfeito, mas aquele que foi justificado. Você que é nova criatura, você é a justiça de Deus, então você está qualificado em viver pela fé. Em Hebreus 10, 38, é a última citação de justo viverá pela fé, todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz minha alma. Ou seja, fala que esse viver pela fé é algo contínuo e é algo perseverante. Não fomos chamados para ter um momento de fé, um surto de fé. Não, eu criei nesse domingo agora eu criei. E agora eu vou crer semana que vem, eu vou crer ano que vem. Deus te chamou para ser perseverante, para crer hoje, amanhã e depois. Ok? A palavra nos chama a isso. O meu justo, ele vive por fé, mas se ele retroceder, eu não tenho prazer nisso. Deus não quer que você comece e pare. Tão importante como começar é perseverar, é continuar. Deus quer que você comece? Sim ou não? Sim, diga glória a Deus por isso. Glória a Deus porque você começou. Mas o mesmo Deus que iniciou em nós, ele nos chama, nos fortalece, nos capacita a continuar. Ele nos dá as ferramentas para que você continue até o final. Ok? Deus não quer que você comece e pare perto dessa tão grande vitória na sua vida. A vitória está ali na esquina, está bem perto. Mas olha, não abra mão da sua confiança. Ok? Então, 4 vezes aparece essa expressão que o justo, ele vive pela fé. Então, tem 3 partes nessa palavra, né? Duas partes, aliás. Eu separei em 2 partes. Coloquei aqui 3, mas 2 partes. O justo e viver por fé, ok? O justo fala dessa justiça de Deus, não é ser perfeito, ok? Deus é perfeito, mas nós
crescemos em santidade, crescemos nesse relacionamento, deixando as coisas que para trás ficam, abandonando o pecado que tenta nos assedia, grudar na gente. Sai para lá, pecado, não vai grudar em mim não. Ok? A gente deixa o óleo de Deus banhar a gente, aí não gruda nada, né? Se você pegar um negócio de superfície oleosa, você tenta grudar, o negócio não gruda. Mas o bálsamo de Deus faz esse trabalho do pecado, tenta grudar na gente, sai fora, rapaz. Eu estou em Cristo Jesus, eu quero agradar o nosso Rei, o meu Pai. Então, o justo fala aquele que quer andar com Deus, de respeito ao ato inicial de receber Cristo. Ok? Se você receber Jesus, então você está qualificado em viver pela fé. E o justo é o ponto de partida do viver pela fé. Nova criatura, você foi justificado por Deus, recebeu Jesus nesse exato momento, está qualificado para andar pela fé. Você está há 30 anos na igreja, então nova criatura, justiça de Deus, está qualificado a andar pela fé. Ok? Justo anda por fé, porque o meu justo, aquele que foi justificado, comprado, lavado pelo sangue do Cordeiro, aquele que foi recebido, que está no colo do Pai, que mora em Cristo Jesus, você foi chamado a viver por fé, ok? Em 2 Coríntios 5:21 diz, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado. Mencionamos isso no início da mensagem. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus fez Jesus pecado, para que você agora fosse justiça. Trocou, né? Trocou de posição. Deu a justiça dele para nós e pegou os nossos pecados. Glória a Deus, que nós somos a justiça de Deus. E eu queria ler na Nova Versão Transformadora, 2 Coríntios 5:21, pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Muito boa essa versão e muito bacana, né? Deixa bem claro. Deixa eu ler de novo. Ó. Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Por isso nós fomos salvos, aleluia, fomos recebidos por Deus. Aquele que crê será salvo, glória a Deus. E a segunda parte diz que pelo viver por fé. A primeira parte, o justo, e agora o viver por fé. E o viver por fé, deixa eu te declarar isso para você, é um estilo de vida. Nós vivemos pelo nosso sistema de crenças, vivemos pelo aquilo que acreditamos. Vamos ver que Jesus sempre declarava às pessoas, a tua fé te salvou, seja feita conforme a sua fé, porque nós vivemos pela nossa crença. Seja ruim ou seja boa, ó Deus, querido, nós vivemos por aquilo que nós acreditamos. Então, acredite na verdade. Ok? Até mesmo aquele que diz que não acredita em Deus, ele vive num sistema de crença de não acreditar em Deus, ok? E toma as decisões com base nisso. Mas as nossas decisões, a nossa direção, a nossa vida, primeiramente é dirigida por Deus, porque é um estilo de vida, ok, que está associado a nós e não a uma periferia da nossa vida. O viver por fé é algo central. Deus, ele não está na periferia, Deus está no centro. Você pode falar, Deus está no centro da minha vida, Deus está no centro das minhas decisões. Outro dia, conversando com uma pessoa, ela me relatou que em conversa com outra, ela disse, não, porque Deus ele precisa estar envolvido nisso e tal. Não, porque o que Deus tem a dizer? E a outra pessoa disse, não, deixa Deus do lado de fora disso. Deus é santo, Deus é poderoso, mas deixa Deus de lado, isso aqui somos nós que temos de decidir. Não, Deus não tem que estar de lado, ele é santo, ele é poderoso, mas ele tem que estar no centro das decisões. O prazer dele é estar influenciando as nossas decisões, porque as decisões com base na verdade, com base em atitudes de fé, isso faz a nossa vida crescer, estar estabelecida e abençoar outras pessoas. Nós vamos chegar no final, querido, porque a verdade de Deus está em primeiro lugar. Quando a palavra diz para buscar o reino de Deus e a justiça, e as demais coisas são acrescentadas. Ok? Então, eu vivo por crença. Se eu não crer, pelo que eu estou vivendo? Ok? Será que eu estou vivendo? Porque a vida vem da crença. Eu vivo. E eu vivo o zoe de Deus. Eu vivo a presença de Deus pela fé. E se eu não estou crendo, será que eu estou vivendo? Então não é algo periférico, é algo central.
E crença não faz parte de um pedacinho, ela é a nossa vida, toda a nossa vida. E se o meu viver não exige fé, se o meu viver, se a fé não faz parte do meu dia a dia, nós temos que ligar o alerta. Ligo o alerta para que haja uma atenção da nossa parte, ok? Para que a gente possa pedir sabedoria a Deus, ligar o alerta, ficar atento para que a gente possa andar por fé. Se eu estou tomando decisões, escolhas, com base em outra coisa que não é verdade, liga o alerta, para que a gente possa voltar nossos olhos para a verdade. Opa, stop, para tudo, não vou decidir, não vou fazer, porque a verdade ela tem que estar envolvida. Deus não é periferia, Deus é central, ok? Para fazer a nossa vida, a sua vida dar certo, a nossa vida, Deus não pode estar na periferia, tem que estar no centro. O rei, ele dá a palavra final. O homem pode fazer plano, se preparar, estudar, tudo mais. Beleza, show de bola, é isso aí. Mas o rei, ele que dá a palavra final. Então, a crença está para a nova criatura, assim como respirar está para o nosso corpo físico. Se você parar de respirar, você morre. Se nós pararmos de acreditar em Deus, nós morremos. Crer não é algo temporário, é algo contínuo, ok? E eu havia comentado com você sobre Mateus 9, 27, que diz, partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando, tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos e Jesus lhes perguntou, crede que eu posso fazer isso? Isso é maravilhoso. Responderam-lhe, sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo, faça-se-vos conforme a vossa fé. Faça-se-vos conforme a vossa fé. E abriram-se-lhe os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo, acautelai-vos, que ninguém saiba. Então, Jesus, as pessoas estavam procurando o Mestre. E essa é a nossa decisão, ir até Ele. É Ele que tem sempre a solução, tá? Indo para Ele, Jesus falou, vocês acreditam que eu posso? Então Jesus se separou das coisas. Ele disse que a crença é para o homem. O milagre vem de mim. Porque Jesus disse, você crê que eu posso? Ele é a fonte de todo o poder. Mas veja, todo o poder está nele. Toda a glória, todo o poder está nele. Mas o que faz esse poder ser liberado em nosso favor é a crença. Porque Jesus diz, vocês creem que eu posso? Porque eu posso agora. Vocês creem? Vocês creem em mim? Vocês creem que o meu poder pode realizar isso? Vocês creem que o meu poder pode realizar qualquer coisa? Tudo, tudo, fala comigo, tudo é possível àquele que crê. Não metade, mas tudo. Então, Jesus ele mostra a força dele e a responsabilidade do homem de crer. E como eu havia dito, não se coloque um fardo sobre você em relação à crença. A crença, ela vem pela verdade. Quanto próximo da verdade, mais essa certeza, mais essa crença vai ser levantada. A fé vem pelo ouvir. Então, faça-se, Jesus declarou, faça-se conforme a vossa fé. Jesus passa a bola para eles. E o milagre está associado ao quê? A nossa certeza. E nós vamos até onde a nossa fé vai, porque Jesus declarou, faça-se-vos conforme a vossa fé. A sua fé vai até aqui, então receba até aqui. Então vamos orar, Senhor, nos ajude, Senhor. Vamos ficar perto da verdade, a fé vem pelo ouvir, para que a nossa fé possa dar essa esticada, essa ampliada. Ok? E a gente possa crer num Deus que faz muito mais. A gente não possa limitar Deus. Não, Deus só vem até aqui. Não, a gente possa limitar o ilimitado, o Deus ilimitado, a gente possa viver por isso. Ok? Então em Lucas 17, capítulo 17, versículo 11, de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e de Galiléia. Ao entrar numa aldeia, estou lendo Lucas 17, 11 em diante, saíram-lhe 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram, dizendo, Jesus,
Mestre, compadece-nos de nós. Compadece-te de nós. Tem misericórdia, Jesus. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Isso é maravilhoso. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e depois prostou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Jesus declarou, né? E disse-lhe: Levanta-te, vai, a tua fé te salvou. A sua crença promoveu esse milagre. Obviamente, o poder de Deus fez, mas Jesus sempre coloca no homem, não um peso, um fardo, mas se levantando que o milagre é ele, mas a crença é a nossa participação. Você é um participante do reino de Deus e o milagre na nossa vida passa pela nossa participação. Ah, pastor, por que Deus fez isso? Isso é maravilhoso, querido, porque Deus trabalha com a crença do ser humano. Aprove Deus trabalhar dessa forma, salvar aqueles que creem, aqueles que abrem o coração para a verdade. Deus não pode violar o livre-arbítrio do homem, ele precisa de uma autorização para produzir milagre na nossa vida. E essa autorização se chama crença, se chama fé. Deus precisa de uma autorização para trabalhar na sua vida, para botar a mão na sua casa, na sua família, e essa autorização se chama fé. Esse posicionamento que libera o poder de Deus que está nele. O poder de Deus está em nós. Você é templo do Espírito Santo. Mas para que esse poder seja liberado, nós respondemos pela fé. Ok? E o poder de Deus é liberado. Nós vamos ver aqui sobre isso. Então Jesus declarou: a tua fé te salvou. O seu posicionamento. E comentando sobre esse texto, Jesus ele faz essa reclamação, né, sobre os outros 9. Se Jesus faz essa observação é porque a presença deles era necessária. Ele pergunta: não houve porventura quem voltasse? Não eram 10 que foram curados? Onde estão os 9? Se Jesus está perguntando, caramba, por que eles não estão aqui? Isso mostra que gratidão faz parte do viver pela fé. Ok? Esse espírito de agradecer a Deus. Eles responderam a Deus, mas Deus esperava uma gratidão. E sabe, esse é o coração que nós temos que ter diante de Deus. Gratidão. Gratidão pelo que Ele fez, pela obra dEle. Gratidão pelo que nós estamos, pelo amor dEle que está sobre nós hoje. Gratidão porque o caminho dEle é melhor. E agradecer pelas bênçãos que virão também. Então, seja grato. Cultive esse hábito de agradecer a Deus. A palavra diz sobre um espírito de gratidão, de agradecermos a Deus. Amém? Então, cultive esse espírito. Mas, por que se mostrar ao sacerdote? Jesus falou: vá se mostrar ao sacerdote. Então, o sacerdote ele avaliava se havia lepra ou não na pessoa. E provavelmente esses leprosos já haviam ido ao sacerdote, o sacerdote atestou-lhe a lepra e decretou esse confinamento deles. Eles nem se aproximaram de Jesus. Na verdade, eles podiam se aproximar, né? Porque ele é a cura, ele é a cura. Em Mateus 8, outro leproso se aproximou de Jesus e disse: Mestre, se o Senhor quiser, pode me limpar. E Jesus tocou nele. Mas esses ficaram à distância. Mas dessa vez, Jesus diz para eles irem. Provavelmente eles já tinham ido ao sacerdote e Jesus declara: vão se apresentar ao sacerdote. Mas veja, por que eu vou me apresentar ao sacerdote se o sacerdote já atestou que eu estou com lepra? E aliás, eu estou com lepra ainda. Sabe, não espere ver o milagre para agir em fé. Isso é fé. Eu não vejo. Os leprosos podiam rir de Jesus.
por que eu vou me apresentar ao sacerdote se eu tenho lepra? Já está testado que eu tenho. Eu quero a cura. Aí eu vou me apresentar para que o sacerdote veja que eu estou curado e me libere do confinamento. Para que possa oferecer os sacrifícios, façam os rituais. Mas eles responderam a Deus crendo na palavra de Deus. Porque, veja, eles não tinham mais nada senão uma palavra. A lepra não tinha cura. Eles tinham a lepra e uma palavra de Jesus. Vão se apresentar ao sacerdote. Eles deveriam se apresentar ao sacerdote se a lepra tivesse ido embora. Mas Jesus mandou eles se apresentarem ao sacerdote antes. Por quê? Porque Deus espera uma atitude de fé da nossa parte. Jesus estava puxando a fé daqueles leprosos. Puxando a fé. Esticando, olha o que eu tenho para vocês. Vá se apresentar ao sacerdote. Sabe, Deus ele quer enlarguecer, esticar a nossa fé. Ele nos dá oportunidade de nós liberarmos o poder dele na nossa vida. Quando Abraão ele estava questionando, mestre, Senhor, e o meu filho? Cadê o meu filho? Eu não tenho. O filho é esse? O filho é aquele? E o homem tenta dar jeitinho. Deus chama Abraão para mostrar a grandeza da promessa de Deus. E lá na frente, uma coisa muito grande. Abraão, olha para as estrelas. Olha para a areia. A sua descendência vai ser assim. Abraão estava preocupado, Senhor, mas eu não tenho um. Senhor, mas eu não tenho um. Deus já mostra em larga escala a grandeza da promessa dele. Abraão, você está de olho em um, e um vai chegar, mas olha a quantidade de filhos que você vai ter. Sabe, Deus, ele olha além, ele estica. Então, Deus dá esticada na fé de Abraão. Abraão, olha a grandeza da promessa. Você está olhando aqui, limitado. Olha o que eu tenho para você. E em Jesus, todas as famílias da terra foram benditas e a promessa de Abraão foi concretizada. Além de ter tido filhos, ter tido filho da promessa e ter uma genealogia dos judeus, mas por meio de Jesus, todas as famílias da terra foram abençoadas. Então, Deus ele espera que a gente possa dar essa esticada na nossa fé. Então, ele nos pede algo. Vá se apresentar ao sacerdote e essa resposta nossa libera o poder de Deus. Conforme eles foram indo se apresentar ao sacerdote, talvez a mente deles dissessem o que nós estamos fazendo, uma vez que nós estamos com lepra, deveríamos apresentar ao sacerdote, se a lepra tivesse ido embora, mas com base em uma palavra, não que eles que lhe entendiam, não com base na razão, mas com base apenas em uma palavra, em apenas uma única palavra de Jesus Cristo, eles permaneceram obedientes à verdade. E isso liberou, desencadeou o poder de Deus, gerando cura. Ok? Então, cura, fruto de obediência? Sim! Ok? Foi o que aconteceu. Cura, fruto de obediência. Obediência e cura estão separados? De maneira nenhuma. Obediência e cura andam juntos. Porque obediência é fé. Ok? Em Romanos 1 fala, fomos chamados a obedecer a Deus, uma obediência que vem da fé. Nós cremos na palavra e obedecemos, é fé. Obediência é fé. Então, não pense que obediência e cura, obediência e milagre, obediência e manifestação andam separados. Não, juntos. Obediência por fé, porque nós cremos, fazemos. Ok? Porque nós cremos, semeamos. Porque nós cremos, perdoamos. Porque nós cremos, servimos. Porque nós cremos, agradamos. Porque nós cremos, obedecemos. E a nossa obediência produz milagre. Então, querido, a fé desses leprosos foi testada. Senhor, tem compaixão de nós. Tem compaixão de nós. Vocês creem? Sabe, se você crê, sua fé vai ser testada. Então a fé desses jovens foi testada. Para destruição? Não. Para prejuízo? Não. Para que eles perdessem a cura? Não. Justamente o contrário. Jesus queria curá-los. Como aqueles dois jovens, aqueles dois cegos, que eu li no texto anterior, que Jesus perguntou, vocês creem que eu posso fazer isso? A prova, a fé deles foi testada. E a fé desses leprosos foi testada também. Vocês creem? Vocês creem? Então tá bom. Vocês creem?
podem se apresentar ao sacerdote. Ih, rapaz, agora não dá, não vou não. Ué, vocês não acreditam? Sabe, Deus ele vai testar a nossa fé. Porque a nossa fé não é para ser palha, mas é para ser ouro, vai ser refinada, ok? Crescendo. Então, em Tiago 1, 2 diz que para a gente se alegrar, vamos passar por várias provações, porque a prova da nossa fé produz perseverança, ok? Quando a nossa fé é aprovada, a perseverança tem a oportunidade de crescer, ficarmos firmes, sermos aprimorados. Nós lembramos que em 1 Coríntios 3, 9, fala sobre edificar, sobre o fundamento que é Cristo, com ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha, e que o fogo vai provar, seja a obra de cada um. O fogo aprovará. Então, a nossa fé muitas vezes é pressionada, ok? E essa pressão não vem para destruição, ela vem para nós crescermos. E o fato de nós enfrentarmos problemas não significa que Deus não nos ama, ok? Deus te ama incondicionalmente. E o fato de nós estarmos em Cristo não significa que não precisamos crescer. Pelo contrário, a nossa fé o fogo de Deus, ele vem para purificar, né? Se você pegar o ouro e o fogo, ele purifica o ouro. Ele fica refinado, mais puro, você se torna melhor. O fogo de Deus te lava, te aperfeiçoa. Por exemplo, como uma flecha. Para a flecha ir longe, ela tem que ser preparada. Para a flecha entrar, estar sendo colocada na posição certa e o arqueiro soltar a flecha e ela acertar o alvo, tem todo um preparo. Primeiro, a madeira bruta é removida da árvore. Depois ela precisa ser afinada, tem que ser lixada, tem que ficar bonitinha. Isso é um processo, muitas vezes, que a nossa carne não gosta. Ok? A carne, ela, não quero. Por quê? Porque a verdade de Deus vai nos confrontar e nos ajustar. E aquilo que não agrada a Deus na nossa vida, tudo aquilo que não se chama Deus na nossa vida, ó, vai sair. Ok? O fogo de Deus vai remover. Para que a gente fique com a nossa fé pura, a fé palha vai sair. Vai ficar um fundamento forte na verdade. Ok? Então, e depois que a flecha é lixada, ninguém gosta da lixa de Deus. Ô, Senhor. Ninguém gosta da lixa. Às vezes a lixa é uma pessoa que está do seu lado. Você ter mais paciência, suportar com paciência, deixar esse fruto para essa pessoa degustar a sua paciência. Ok? Você está sendo ali lixado. E depois que a flecha é preparada, ela fica na aljava. Ela não é lançada, fica na aljava para o momento certo, ok? Tem que descansar, passa um tempo. Ninguém gosta de esperar a promessa, né? Mas depois de um tempo, aí ela é lançada. Então, eu queria dizer para você que aqueles que esperam, eles renovam suas forças. Aqueles que esperam, eles são fortalecidos, correm e não se cansam, andam e não se cansam, porque Deus, ele renova nossas forças. Amém, querido? Então, guarda essa palavra. Você está crescendo, está sendo aperfeiçoado. Deus está contigo, você vai chegar lá. A tua vitória está ali na esquina. Não abra mão da sua confiança. Vamos ficar firmes, vivendo pela fé, porque esse é o nosso estilo de vida. Grande abraço para você. É isso aí.